Amados irmãos, igreja comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus, vamos ouvir mais uma palavra poderosa da parte de Deus para nós. Abra comigo lá no Salmo de número 115. Preste muita atenção naquilo que Deus tem para nós através desse salmo aqui, de número 115. É algo muito forte mesmo. Algo que vai impactar a tua vida, que vai transformar nossa vã maneira de viver, vai transformar nossa vida espiritual, nossa intimidade com Deus. E é claro que quando eu digo que vai transformar para melhor. A gente vai progredir mais e mais para o reino, porque essa palavra vai nos levar a progredir mais e mais no reino. Pode tomar o teu assento, tá, amados irmãos? Pode se assentar, por gentileza, todos os amados. Salmo de número 115, versículo de número 4, diz o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. É claro que esse salmista está falando, porque nessa época aqui, nós sabemos que a adoração de ídolos já vem de antigamente. Os homens já desde antigamente, eles já pegavam imagens de escultura, imagens de madeira, né? Eles já faziam vários ídolos, de prata, de ouro, da forma que eles quisessem. Nós conhecemos muito bem a história de Abraão, e o pai de Abraão também era fabricante de imagens, né? Ele lucrava através das imagens. Dependendo conforme a imagem for, tem um preço mais elevado. Uma imagem de madeira é um preço, uma imagem de prata é um preço, e uma imagem de ouro, o preço é maior. E quanto maior for a imagem, quanto mais eles pagavam na imagem, eles achavam que quanto mais eles pagavam e mais eles cultuavam aquelas imagens, eles obteriam mais e mais o favor de tal divindade. Agora, amados, eu vou muito além da questão aqui das imagens de esculturas. Porque hoje a gente aprende, ouvindo muito por aí, que idolatria ou idólatras são apenas aquelas pessoas cujam dobra o joelho diante de imagens, né? Diante de diversos tipos de imagem. A gente acha que idolatria é só isso. Só que numa visão espiritual, eu vou muito mais além, porque creio eu que idolatria é tudo aquilo que se coloca acima de Deus. Não tem como ver o reino de Deus, não tem como ser salvo se o reino dele não estiver em primeiro lugar. Tem homens que idolatram o dinheiro, tem homens que idolatram seus filhos. A palavra de Deus diz que o nosso amor por Deus, ele deve ser até mesmo maior do que os nossos filhos. Tem gente que idolatra muitas coisas. O ser humano, ele idolatra muitas coisas. Até mesmo aqueles que se dizem muitas vezes evangélicos, muitas vezes ou idolatram um cantor gospel, ou idolatram um determinado pastor. Não importa se esse pastor pode pegar a maior mentira, mas a pessoa está tão pegada com tal pastor que ela firma ali naquele local, ela prefere ficar ali e ouvir tantas mentiras, porque ela está pegada àquele ídolo dela. As pessoas criam os seus ídolos. Os homens, eles se levantam com os seus ídolos. Só que o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, irmãos. Versículo de número 8. Presta atenção. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Amado, agora de uma forma espiritual, que a gente vai puxar isso aqui.
Você sabia que tem pessoas andando como ídolos? Pessoas que vivem nessa terra, mas elas são como ídolos. Pessoas que proclamam até Deus, professam até a fé em Deus, em Cristo, sei lá, mas você sabia que ela anda como ídolo? Como isso? O próprio texto vai nos mostrar aqui. E a gente vai aprender tudo isso. Vamos ver. E você vai identificar aí. E se você estiver aqui em alguma dessas áreas, estiver pendente, deve haver um arrependimento. Porque isso é muito sério. Porque as pessoas que idolatram os ídolos, elas são igual aos ídolos. E como que é o ídolo? Vamos ver como que é o ídolo? Ele vai descrever como que é o ídolo. Versículo de número 5. Salmo de número 115, versículo de número 105. A primeira coisa que a gente aprende sobre um ser humano que se torna como ídolo é o seguinte: tem boca, mas não fala. Não adianta a pessoa dizer que é de Deus se ela não tem a boca para proclamar as palavras de Deus. Não adianta ela dizer que é de Jesus se ela não anuncia com os seus lábios para as pessoas, se ela não se interessa em levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Nós vemos caso de cristãos, no caso de mulheres, quando se reúne com outras, o papo pode ser tudo, mas não há aquela preocupação em transmitir palavra e transmitir o Evangelho de Cristo. Se fala de novela, se fala da vida dos outros, se fofoca da vida dos outros, de fulano, de ciclano, mas em nenhum momento essa pessoa está preocupada em abrir a boca para transmitir a Cristo. Em nenhum momento ela fala da palavra de Deus. Em nenhum momento ela está sequer preocupada em levar Cristo para sua casa, em levar Cristo para os seus filhos, em levar Cristo para a sua família. Ou seja, tem boca, mas não fala. Agora, amados, olha só o que diz aqui em Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Presta atenção aí, amados. Olha isso, queridos. Eu não quero ser como ídolo, ter boca, mas não falar. Eu não quero ser como ídolo, ter boca, mas não anunciar a Cristo. Porque o que está em jogo aqui é Cristo. Porque se a gente é de Cristo, é o nosso dever anunciar a Cristo. Olha o que diz aí no versículo de número 18. Presta atenção. Lucas 4, 18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre quem? Sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a apregoar a liberdade aos cativos. Dar vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas esse versículo aí não se aplica para mim. Esse versículo aí está na cara que está se aplicando a Jesus Cristo. Tá, mas o discípulo ele não se parece com o seu mestre? As mesmas obras do mestre, o discípulo ele tem que praticar. Então você pode muito bem também tomar esse versículo, essa passagem para a tua vida. Porque você acha que o Espírito Santo ele vem dentro do homem para quê? Porque o homem ficar falando língua estranha e rodopiando só no culto? Você acha que o Espírito Santo de Deus ele vem na vida do ser humano apenas para o ser humano dizer: olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, isso, aquilo, outro. Eu falo em línguas estranhas, eu rodopio, sabe? Olha isso, aquilo outro. Não. O Espírito Santo de Deus ele vem para o homem a anunciar a liberdade aos cativos. O foco do Espírito Santo está sobre nossas vidas, é para que nós venhamos abrir os lábios e proclamar a verdade, proclamar e anunciar o Evangelho de Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em ídolos, não adianta.
Ele não habita em coração de pedra, ele habita em coração de carne. Então a gente tem que ser os proclamadores da liberdade. Porque quantas pessoas há aí aprisionadas? Pessoas que a gente vê sendo discriminadas pela própria igreja mesmo. A própria igreja muitas vezes discrimina e não apresenta uma forma de libertação. Não apresenta uma forma de a pessoa de mostrar que ela pode mudar, de que ela pode ser livre, de que ela pode ser liberta daquela vã maneira, situação de viver. Ontem a gente estava na vigília e eu disse uma coisa. Eu disse o seguinte: se Deus levasse a gente agora, deixasse a gente 5 minutos lá no céu, 5 minutos na glória, 5 minutos com Deus na glória celestial, e ali, esses 5 minutinhos, a gente consegue enxergar tudo, sentir o que jamais sentimos aqui nessa terra. E Deus dissesse para nós: agora vai lá e proclama. Meu irmão, você viria para essa terra desesperado. Praticamente você ficaria tão desesperado em querer levar essas pessoas para tal lugar. Você bateria nas portas das casas, você gritaria nas ruas, as pessoas iam te chamar de louco, mas o teu foco era querer levar a tal pessoa a Cristo. Tua preocupação seria de tal maneira a levar Cristo para aquele lugar, que você não se importaria do que as pessoas vão dizer. E se Deus te levasse ao inferno e você visse aquele tormento todo, como é que você voltaria? Mas, meu irmão, bem-aventurados que não viram e creram. A gente está aqui para quê, meu irmão? Apenas para dizer: eu tenho o Espírito Santo. Apenas para dizer: eu sou da igreja. Congregado, eu congrego lá em lugar tal. Não, a gente está aqui para ser como Cristo. A gente está aqui para ser ungido e apregoar a liberdade aos cativos, a anunciar Jesus Cristo. O que é que você tem falado para as pessoas que têm se achegado até você? Dentro daquelas pessoas podem ser pessoas aprisionadas, pessoas precisando de palavra, pessoas que talvez olham para dentro dela e dizem: eu preciso que alguém venha e me mostre uma forma de ser livre. E você é o servo de Deus, o ungido de Deus para proclamar a liberdade para as pessoas? Ou você acha que é só os pastores que têm que pregar para as pessoas ou proclamar Jesus para as pessoas? Esse é o dever de todos nós, meu irmão. Então, primeira coisa, quando eu identifico uma pessoa que é semelhante a um ídolo, quando ela tem boca e não fala. Não fala de quê? De novela? Não fala de que de filme, não é isso. Não fala do Evangelho de Deus. Primeiro sinal: tem boca, mas não fala. Salmo 115, vamos continuar e ver isso aí. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Salmo 115, versículo 5, parte B. Versículo 5, parte B. Tem olhos, mas não veem. A segunda coisa que o salmista identifica de um ídolo é que ele tem olhos, mas ele não consegue enxergar. O ídolo tem olhos, mas ele não consegue ver. Amados, eu vou mostrar para você. Há duas coisas na nossa geração que está deixando o povo cego. Há dois elementos fundamentais, e esses dois elementos foi o que mais deixou Jesus irado, que tem deixado as pessoas cegas. Uma das coisas é o comércio da fé, o materialismo, onde as pessoas elas só vão até a Deus para querer fazer Deus de um Papai Noel, ganhar só um presente e pronto, não querem ter compromisso com Deus. O materialismo e a religiosidade, a religião. Existem mais coisas que cegam o homem, mas eu vou citar aqui esses dois mais fortes e principais, que é a religiosidade humana dos homens, que a religião ela cega o ser humano, e também o materialismo, o comércio da fé. Como é que eu posso entender isso? Apocalipse. Igreja de Laodiceia. Vamos lá em Apocalipse, irmãos. Presta atenção nisso. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 15. Presta atenção no versículo de número 15.
Amém, amados? Segunda coisa que eu identifico um ídolo: ele tem olhos, mas ele não consegue ver. Ele não consegue ver. E essa igreja era uma igreja que tinha olhos, era uma igreja que tinha aparência de cristãos, era uma igreja que, por ter muitos bens materiais, achava que estava tudo bem com Deus. Eles tinham a ideia de que ter muito materialmente é um sinal de que Deus está com eles. Eles tinham a ideia de que tem pouco materialmente falando, Deus não está tanto com esses que tem pouco, mas os que têm muito, eles achavam que Deus estava se agradando deles pelas suas riquezas materiais. Versículo de número 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí Deus fala, o que eles declaravam o tempo todo? Ó. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os olhos com colírio para que vejas. Então o que a gente entende com isso aqui? Era uma igreja cega. Era uma igreja na qual a riqueza, o materialismo cegou eles de uma tal forma que eles achavam que estavam servindo a Deus. Eles achavam que porque tudo que eles possuíam em volta, aquilo ali já era um sinal de uma grande comunhão com Deus. Só que quando Deus vem tirar o raio-x, Ele tira tudo que há de dentro. E Deus acusa, Deus fala, olha, vocês são um bando de cegos. Ou seja, eram ídolos, que até professavam a Deus, até cultuavam a Deus, até se reuniam no nome de Deus, mas eram ídolos, eram cegos, não podiam enxergar a verdade, não podiam enxergar a simplicidade que há em Deus, em Cristo. Só pensavam em si mesmos, eram egoístas. E Deus diz, olha, eu aconselho que vocês usem os seus olhos com colírio para que vejam. A pior coisa nesse mundo é ser um crente cego. Existe crente cego? Existe o crente cego. Cego por quê? Porque ele não quer enxergar. E o que mais impera na nossa igreja hoje, amados, é o materialismo. São as pregações que prometem mirabolantes riquezas para as pessoas. Brasil, um país pobre, um país na qual tem muita dificuldade financeira. Então os falsos pregadores, eles aproveitam a situação de nosso país, de nosso povo, para tentar profetizar riquezas mirabolantes, sendo que o povo não está de fato tendo a comunhão com Deus. O povo vai atrás de Deus para buscar essas riquezas, e isso apenas está cegando os olhos do povo. O povo não está conseguindo enxergar. Mas Deus é tão bondoso que Ele diz, olha, ainda dá tempo. Usa os teus olhos com colírio para que veja. Então você não quer ser um ídolo. Então peça sempre para Deus, meu Deus, abra sempre os meus olhos, me faça enxergá-lo, me faça enxergar a cada dia o Senhor. Porque hoje a gente pode enxergar, mas se a gente não vigiar, amanhã nós podemos estar cegos. Quantos aí enxergavam, mas hoje estão cegos? Por quê? Porque passaram a colocar Deus em segundo plano. Antigamente, era Deus para lá, era Deus para cá, era o reino de Deus o tempo todo, era a palavra, era a presença, era a pregação simples de Jesus. Mas aí vem os ídolos. Porque, amados, você está em volta de ídolos. E a partir do momento em que você adora, idolatra esses ídolos, você se passa a ser um deles também. Olha ao seu redor e tem vários ídolos. Tem várias coisas em volta de você querendo te afastar de Deus. Tem várias coisas tentando chamar a atenção para que você não coloque Deus em primeiro lugar.
Tem várias coisas em volta de você, vários ídolos em volta de você, dizendo: olha, vem para mim, abandona Deus e vem para mim, eu sou melhor do que Ele, vem para mim. E aí quando você passa a adorar esse ídolo, você passa a ser como dele também. Ah, pastor, mas eu não adoro imagem. Não é imagem, não é só imagem que é ídolo, não. Como eu disse aqui no início, ídolos é tudo aquilo que você coloca acima do Pai, acima da vontade de Deus. Porque as pessoas não estão conseguindo enxergar o que Deus quer para ela. Hoje nós vivemos em tempo em que as pessoas dizem: venha a nós o meu reino, venha a minha vontade, e acabou. O que Deus falar não interessa para mim, o que interessa é o que eu penso. O que interessa é a minha intelectualidade. O que interessa é a minha faculdade. O que interessa é os meus pensamentos. O que interessa é saber o quanto eu sou estudado. Não importa o que Deus falar. O que prevalece é o que eu sei. O que prevalece é os meus projetos. O que prevalece é os meus planos. É a minha vontade. É os meus cuidados dessa vida. Só que se você assim agir, você está se tornando um ídolo. Um ídolo. Agora, aquele cujo não é um ídolo, aquele cujo somente o Deus ele adora, não. Senhor, os projetos são teus. Senhor, a vontade é tua. Senhor, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Senhor, é tudo teu. Senhor, é tudo teu. Toma a minha vida, toma o meu ser, que os meus olhos sempre possam ver em obediência a ti, Senhor. A ti. Mateus 23, 23. Primeiro nós falamos sobre a religiosidade, melhor, o materialismo, na qual se prega mirabolosamente. As pessoas estão vendo Deus como um Papai Noel, não estão querendo ter compromisso com Deus. O comércio da fé que a gente vê aí tem se imperado em muitos lugares. E isso traz a ira de Deus. Por isso que Deus diz: eu vou vomitar da minha garganta, que eu não estou aguentando mais. Sabe quando você vomita? É quando você está enjoado. Quando Deus está falando: olha, eu estou enjoado disso tudo que está acontecendo. Eu estou enjoado. Vomitar de si, por quê? Deus está enjoado. Mateus 23, versículo 23, diz o seguinte: agora nós vamos falar da cegueira religiosa. Porque a religião, ela cega o ser humano. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Versículo 24 diz o seguinte: condutores cegos, coás um mosquito e engolis um. O que significa coar um mosquito e engolir um camelo? É que para as coisas de menos importância, eles faziam tempestade no copo d'água. Né? Para as coisas menos importantes, eles exigiam bastante do povo: olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, não pode deixar. Mas aquilo que era mais importante, eles deixavam de lado. A religião, ela faz isso. Ela pega, amados, aquilo que é menos importante e põe em cima do povo, para o povo carregar. Carrega isso aí. Igual um burro de carga mesmo. São coisas menos importantes. E essas coisas menos importantes no reino, essas coisas menos importantes, que a gente, nem do reino muitas vezes é, isso aqui que eles colocavam no povo, nem do reino era. Tradição dos homens, colocavam peso no povo. Só que as coisas mais importantes do Evangelho não traz peso, não traz condenação. Quando você tem o Evangelho, você não anda assim: ai, eu sou condenado na vida, ai, eu nunca vou andar, ai, é isso, é aquilo. É como a pastora ministrou aqui mais cedo. Mas a grande maravilha do reino é você andar sem culpa. É você andar sabendo que Jesus já te curou, Jesus já te libertou, e que agora você não vive mais no pecado, que agora você mortifica as obras da carne. Você vive como um homem livre. Eu tenho sempre batido isso nas mensagens: viva como um homem livre.
Porque a religião, ela pega aquilo que é menos importante, que às vezes nem do reino é deles, e eles põem de uma maneira forte para o povo carregar. Carrega isso, vai, carrega. E aquilo que é mais importante, aquilo que é mais simples, eles deixam de lado. Eu estava falando até sobre a porta estreita ontem. As pessoas acham que a porta estreita é algo pesado, é algo difícil, é algo terrível. Nossa, entrar pela porta estreita. Não. A porta estreita significa a simplicidade do Evangelho. Porque, meu irmão, o peso, a religiosidade, ela é tão larga, mas tão larga, que muitos entram por ela. Mas aquilo que é tão simples no Evangelho, aquilo que é tão puro, aquilo que é tão pequeno, aquilo que é tão simples no Evangelho, em Cristo, aquilo que é mais importante, que é a simplicidade do Evangelho, as pessoas não conseguem notar, porque estão cegas. E o que eu fico mais assim, impactado é que eles são condutores cegos. Pode um cego guiar outro cego, amados. Só que Deus quer abrir os nossos olhos por dentro. Tem aquela música: abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. E às vezes é tanta exigência, é tanta lei, é tanto sacrifício, é isso, é aquilo que a pessoa tem que fazer, é isso, é tanta exigência, é tanto peso, que as pessoas hoje nas igrejas estão andando assim, ó. Já viu aquela mulher encurvada na Bíblia? É igualzinho. A religião está fazendo isso com as pessoas, não está deixando com que as pessoas enxerguem, olhem para frente e enxerguem aquilo que é simples, mas a pessoa está curvada, pesada. Só que Jesus disse: vem a mim, eu vos darei descanso. Vos tirarei o fardo pesado e colocarei meu fardo leve. Meu jugo é suave. Tem gente que diz: o mandamento de Deus é difícil, é pesado. Não. A palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Só que a religião, ela põe o peso. Estão preocupados mais com a aparência. Tudo, muitas vezes na religiosidade está voltada à aparência externa. A mostrar que eu sou alguma coisa. A mostrar pela minha aparência o quanto eu sou espiritual. Só que esses homens, pela aparência, eles mostravam que eram espirituais. Mas Deus diz: olha, vocês são condutores cegos. E quem conduz? O cego que conduz a outra pessoa que talvez enxerga, se aquela pessoa não tem vida com Deus, ela vai ficar cega também. E aí vai ser uma congregação de cegos, aonde as pessoas não conseguem enxergar o que Cristo realmente pede para a gente. Versículo de número 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E o que é o nosso exterior hoje na questão de roupas? Decência. Simplesmente a mulher andar decente. Agora preste atenção aqui no seguinte, olha só o que Jesus vai falar com esses homens. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios, e escribas, e a um deles matareis, e crucificareis, e outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde a antiguidade de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Meu irmão, quando eu vejo aqui na questão de matar, eu olho mais para a questão de matar espiritualmente. Porque a morte espiritual é pior do que a morte física. E aí Jesus, ele dá um brado bem forte, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Pior coisa é isso, amados.
É a pessoa estar cega talvez no pecado. É a pessoa estar cega e idolatrando uma certa situação. E Deus enviar os profetas. Deus enviar o mensageiro para proclamar para ela, para que ela venha abrir os olhos, para que ela venha enxergar aquilo que é de mais simples, e ela colocar no coração dela que não quer enxergar. A pior coisa que existe na minha vida e na sua vida é ter olhos, mas não ver. Amém, amados? Deixa marcado lá no Salmo 115. Terceiro item de um ídolo. Terceiro item de um ídolo. Versículo de número 6. Qual é o terceiro item do ídolo, amados? Tem ouvidos, mas não ouve. Amados, isso aqui é muito sério. Eu sempre falo do tempo, né, amados? Não sei se você já reparou. Eu sempre falo do passar do tempo. Porque às vezes as pessoas começam com Cristo, ouvindo tudo dele. As palavras dele entram nela de uma tal maneira. Mas aí o tempo vai passando e ela vai se acomodando. O coração que antes era quebrantado vai se tornando um coração endurecido. Ao tal ponto que ela, mesmo se ela ouvir 100 vezes a mesma mensagem, na qual trata de um pecado que está dentro dela, ela não vai abrir mão daquilo. Por quê? Porque ela é um ídolo. Ela é ídolo de quem? Dela mesma. A pessoa que tem ouvido, mas não ouve, é porque é ídolo de si mesma. Ela quer ouvir apenas o que ela quer ouvir. Ela quer ouvir apenas aquilo que agradar o ego dela. Ela quer apenas ouvir aquilo que ela tem prazer, aquilo que ela gosta, aquilo que agrada a carne dela, aí ela tem prazer. Mas se porventura for dito algo da palavra de Deus que vai condenar o que ela está passando no profundo, que vai condenar o seu pecado, que vai condenar o seu estado, ela entra, olha para dentro dela e diz: eu não ouço isso aí eu não recebo. Olha o que acontece aqui, olha o que acontece, amados, isso é muito sério. Zacarias 7. A gente não pode deixar com que o tempo passe e a gente deixe de ouvir a voz de Deus, amados. Não acostumar a não ouvir mais a Deus. Achar que agora é tudo natural. Ah, vou lá ouvir a pregação. É a pregação. Vou lá ouvir a pregação. Só está escutando, ouvindo mesmo não está. Porque se estivesse ouvindo, tem que acontecer uma mudança, amados. Se uma pessoa continua do mesmo jeito a vida inteira, é um sinal que ela não está ouvindo a voz de Deus. É simples isso. Se uma pessoa não consegue progredir no reino, se uma pessoa não consegue melhorar na vida espiritual, é um sinal claro que ela não está ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus vem para mudar. A voz de Deus, ela vem para transformar o ser humano. O ser humano não pode continuar mais do mesmo jeito quando a palavra de Deus é pronunciada e ele de fato ouve. O que acontece é o seguinte, versículo 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executar juízo verdadeiro, mostrar piedade, misericórdia a cada um com seu irmão. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intentem mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar. Me deram ombro rebelde. Sabe o que é ombro rebelde, né? Já chacoalha o ombro, tô nem aí. Você sabia que o ser humano faz isso com Deus? Porque se a palavra de Deus é pronunciada para tal ser humano, e ele não ouve, não está disposto a viver para aquela palavra e guardar no seu coração, ele está dando um ombro rebelde. Estou nem aí. O que importa sou eu. O que vale sou eu. 12. Se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, mediante aos profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor. 2. Todos aqueles que não querem ouvir, não querem mudar,
vão sobre eles cair uma ira profunda de Deus. Porque todos os ídolos serão destruídos por Deus. Todos. Não vai ficar um ídolo diante de Deus. Porque se a pessoa quer ser ídolo dela mesma, fique ela sabendo que todos os ídolos serão destruídos. Não vai ficar um de pé. Amém, amados? Agora, isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós. É uma das realidades. Eu pergunto para você, quantas pregações, pergunto para todos nós, quantas pregações teremos que ouvir para mudar? Porque na Bíblia tem pessoas que ouviram uma vez só e já mudaram. No dia do juízo isso vai pesar, meu irmão. No dia do juízo, Deus vai pegar aquele que ouviu uma vez só e mudou totalmente. E vai colocar aquele que esteve na terra ouvindo o tempo todo as palavras de Deus, mas não quis de fato obedecer. Ouvir que eu falo aqui é no sentido realmente de obedecer e de mudar, e de receber aquela palavra. Deus vai colocar naquele grande dia essas duas pessoas, uma do lado da outra. E Deus irá, apontará. Esse aqui ouviu só uma vez a minha palavra, guardou no coração e mudou. Agora você aqui, vou te mostrar aqui o cálculo de quantas pregações você ouviu. Você sabia que você estava errado. Você sabia que você de fato não estava de comunhão comigo. Você sabia muito bem. Eu tentei te alertar, sabe quantas vezes? Aí mostra no cálculo de Deus 3.000 vezes. Você me deu ombro rebelde às minhas palavras. Eu quis avisar você o tempo todo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não quiseste me ouvir. Será assim? Você estava na prostituição, e você ia lá no meu culto, e dava glória, e dava aleluia, estava entre irmãos, você estava na prostituição. Eu disse várias vezes para você contra a prostituição, com o meu profeta, mas você não quis dar ouvidos a isso. Eis a pergunta: quantas pregações será possível para tomar um rumo na tua vida de verdade? Porque não adianta ter ouvido e não ouvir. Deus nos deu o seu ouvido para a gente poder ouvir Ele. O propósito principal de Deus foi me dar o ouvido para que eu possa ouvir a sua voz. E pairava a voz de Deus sobre o jardim. E Adão tinha aquela comunhão com Deus. Tinha aquela comunhão com Deus. Ouvia a voz de Deus. Você vai deixar o teu coração ficar duro? Só que vai acontecer o seguinte, versículo 13. E aconteceu que, como ele clamou, eles não ouviram. Assim também eles clamarão, mas eu não. Sabe o que me lembra isso aqui? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa bater a porta? No contexto dessa passagem? Gritar, né? Seu Zezinho! Ô, seu Zezinho! Atende aí, seu Zezinho! E Deus está dizendo, olha, ele clamou. Versículo 13. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não. Deus é tão bondoso que ele ainda clama, né? Clama por mim, clama por você. Ele é tão bondoso que te dá a oportunidade de você ouvir várias vezes a mesma coisa. Ele é tão bondoso, né? Pastor, mas como assim? Eles vão clamar e Deus também não vai ouvir? Isso aqui é um inferno, meu irmão. Isso aqui é um lugar onde as pessoas mais clamarão a Deus. O inferno. O inferno, as pessoas vão gritar, as pessoas vão bradar querendo Deus. Ah, Deus, me perdoa. Eu sei que tu falaste comigo várias vezes na terra, mas eu não quis te ouvir, Senhor, me perdoa, me tira desse lugar. Eu estou em tormentos, me ajuda. Elas vão gritar desesperadas naquele lugar. Só que para Deus nem existem mais. Clamarão e eu não ouvirei. Sabe por quê? Porque quando Deus clama é para a gente ouvir e obedecer.
Agora, a pessoa teve a sua vida inteirinha na terra, não quis obedecer à voz de Deus, só porque agora está no tormento do inferno, vai querer clamar a Deus para querer sair do inferno, só porque está sofrendo, é isso? Tem ouvidos, mas não ouve. Ouça isso, querido. Até quando não ouvirás as palavras? Até quando darás ombro rebelde? Fingirá que não é com você. É com você mesmo aí. É com você. Não fique pensando que é para o teu próximo. Não fique pensando naquela pessoa que está lá do outro lado, dizendo, aquela pessoa tinha que estar aqui para ouvir. Não, é você mesmo. É você com que Deus quer tratar. Até quando darás ombro rebelde? Até quando endurecerás o vosso coração para Deus? Até quando? Até quando? Quarto, Salmo 115. Olha o estado do ídolo, amados. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa horrível. 6. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Não consegue mais sentir a essência de Deus. Não consegue sentir mais a presença de Deus. O bom perfume de Jesus Cristo. Não consegue mais sentir aquela presença. Ela entra num culto. O que ela sente muitas vezes é emoção, mas a presença mesmo ela não sente mais. Ela não sente mais o bom perfume, a essência de Jesus. Ela não tem mais a sensibilidade para sentir o cheiro. Seu nariz entupiu. Seu nariz ficou entupido. Não consegue mais sentir o cheiro. Não consegue mais sequer derramar uma lágrima na presença de Deus. Não consegue sequer mais se derramar chorando desesperado porque quer mais de Deus. Não consegue mais chorar. Não consegue mais sentir a essência, o aroma, o perfume de Jesus Cristo. Perdeu tudo. Antes sentia, mas agora não sente mais. Por quê? Porque entrou um ídolo dentro dela. E quem adora ídolo, vira ídolo. Nunca esqueça disso. Quem adora ídolo, vira ídolo. Você vê que a pessoa, para se tornar um ídolo, ela tem que lutar muito contra Deus. Grava isso. Uma pessoa, para se tornar ídolo, é porque está brigando contra Deus. Ela está indo contra Deus. Quinto, tem mãos, mas não apalpam. O que significa isso? O que significa mãos? O que para você representa mãos? Mãos significam obras. Ela não faz nenhuma obra para Deus. Ela diz, fulano já faz, então não precisa. Não. A gente tem mão é para trabalhar. E tudo que eu falei aqui eu estou puxando para o lado espiritual. Minhas mãos representam minhas obras. E eu preciso mover as minhas mãos. Preciso fazer as obras de Deus. Prefiro mover minha mão. Sabe por quê? Porque quando eu movo minhas mãos, eu consigo estender alguém que está caído. Eu consigo mudar uma situação estendendo as mãos. Agora, quando eu tenho mãos, mas eu não apalpo, eu não erro mais ninguém, eu não faço mais nada para Deus, a pessoa torna-se um ídolo. Ela não consegue fazer mais nada para Deus. Ela não consegue usar os recursos financeiros mais para ajudar uma obra de Deus. Obra de Deus. Obra de Deus. Presta atenção, obra de Deus. Não consegue mais investir para ajudar alguém que precisa. Não consegue mais. Quando vai fazer é o resto. Porque para ela dá o melhor, mas quando é para o próximo é o pior. Deus está vendo lá de cima. Obra morta Deus não aceita. Deus aceita a obra viva. Deus é Deus dos vivos. Amém, amados? Olha como é que era a igreja primitiva. Atos 4:31. A pessoa não faz mais nenhuma obra para Deus. Nada. Ela não faz mais nada. Porque ela virou um ídolo. Tem mãos, mas não consegue mais apontar. As mãos dela não se movem para ajudar, mas a boca dela se move para condenar. O que a gente tem hoje de pessoas mandando as outras para o inferno não está no gibi. Mas quantas estão dispostas a estender a mão e tirar as pessoas do inferno? Porque para mandar para o inferno tem milhares. Mas quantos estão dispostos a mover as mãos, deixar de ser ídolos?
para tirar as pessoas do inferno. Quantos? Quantos, meu amado? Me diga isso, me responda isso. Você tem um valor, o Espírito Santo. Ele faz o quê? Se move. Se move por quê? Para mim ficar parado? Se move para quê? Para mim não enxergar? Se move para quê? Para mim não sentir mais o cheiro, a essência. Se move para quê? Para mim não ouvir, não. O Espírito Santo se move para me ouvir. O Espírito Santo se move para me ajudar alguém. O Espírito se move para me pregar a palavra de Deus. O Espírito se move para me caminhar no Evangelho. Olha aí o versículo 31. Olha só, quando o Espírito Santo de Deus está de fato numa pessoa, ela não adianta, ela não é ídolo. Ela não é ídolo. Mas quando o Espírito Santo de Deus não está numa pessoa, ela é ídolo. Por quê? Porque ela não se move mais para nada. Para o lazer, se move. Para tudo. Tiver lazer, está dentro. Se move o tempo todo para lazer, para as coisas do mundo. Para uma novelinha, move suas mãos, pega o controle, pega a novelinha. Mas para ler a palavra, não move suas mãos para ler mais a palavra. Para fazer algo para Deus, não move suas mãos. Mas para as coisas do mundo, para as coisas dela, que ela acha, ela move as mãos. Só que o que está em pauta aqui é mover as mãos para Deus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra. Olha aí. Olha o Espírito Santo aí agindo. Olha só o mover. O mover do Espírito é para anunciar a ousadia, a palavra de Deus. E esses aí, meu irmão, que diz que só tem ousadia para dizer: eis que eu te digo, Deus vai te dar um carro. Esses que dizem que tem ousadia, que são profetas, só dizem isso. Eis que eu digo, Deus vai te dar uma casa. Eis que eu digo que tu vai prosperar. Eis que eu digo isso, eis que eu digo isso. Mas não diz assim: assim diz o Senhor, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, limpai as vossas mãos, pecadores, limpai as vossas mãos. Purificai os vossos corações. Quem é? O Espírito Santo, quando se move, é para dizer isso. Para proclamar a libertação para a igreja. O Espírito Santo, quando se move, é para estender a mão para o caído. É para levantar o que está oprimido, o que está mal. 32. E era o coração e a alma da multidão. Era o coração e a alma da multidão. E a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha só, tem bocas, mas falam. Todos eles, e havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam as herdades ou casas, vendendo, traziam preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos... Se um irmão olhasse para o outro que está mal, está necessitado, precisando de ajuda, era na mesma hora. Eles não pensavam nem se ia faltar para eles. Eles não pensavam assim: se eu fazer isso daquele, ajudar aquela pessoa, não, eles não estavam nem aí para eles. Eles mesmos declaravam que o que eles possuíram não era deles. Então eles ajudavam as pessoas segundo a necessidade que as pessoas tinham. Só que eles estavam dispostos a pegar suas mãos e fazer as obras de Deus. Estavam dispostos a levantarem suas mãos, a fazerem obras para Deus. Repartiam com cada um segundo a necessidade que tinham. Amém, amados irmãos? Eu quero que você olhe, pegue as tuas duas mãos e olhe para as tuas mãos agora. Pegue suas mãos e olhe para as suas mãos. Essas mãos têm se movido, queridos. Olhe para as tuas mãos. As suas mãos têm se movido para o reino de Deus. Tuas mãos têm se movido de fato para o reino de Deus. Tuas mãos de fato têm se movido para levantar os caídos e oprimidos. Tuas mãos de fato têm sido utilizadas para abraçar. Tuas mãos, tem obras aí nessas mãos, querido.
essas mãos se movem? Se movem ou não? Porque não adianta essas mãos só se mover para trabalhar secularmente. Não adianta. As minhas mãos devem se mover para o reino de Deus. Porque primeiro é o reino. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, amados irmãos? Sexto, né? Nós estamos no sexto. Sexto e último item do ídolo. Tem pés, mas não andam. O que significa isso? Não sai do lugar. Geralmente um ídolo, se você for parar para conversar, o ídolo geralmente ele diz assim: ai, não tem jeito para mim, ai, eu não consigo, eu nunca vou mudar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo evangelizar, ai, ai. Mais 2 anos se passa, ai, eu não consigo orar, eu não saio do lugar, ai, poxa, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão. Já não tem a capacidade de orar e ter intimidade com Deus. Ora por mim, ora por mim. Passou mais 10 anos, continua no mesmo lugar, continua com a mesmice de sempre. Sabe por quê? Porque pés até tem, mas não andam, não saem do lugar. Deus quer que você saia do lugar. Deus quer que você prossiga. Deus quer que você cresça. Lembra da pregação, aquela pregação que eu mostrei para vocês, das águas profundas? As águas davam primeiro aonde? Nos artelhos, nos pés. Depois as águas davam aonde? Nos joelhos. Depois as águas davam nos lombos. Depois era tão profundo que só se passava nada. Pega, vai na lagoa e começa a andar. Para você ver que se quanto mais você andar, mais profundo você irá. Ao tal ponto que vai estar tão fundo que você vai ter que nadar. Assim é na vida espiritual com Deus. Porque se a gente não andar, a gente não progredir, querido, somos ídolos. Porque ídolos têm pés, mas não andam. Devemos partir, devemos progredir. Deus quer que amanhã você seja muito mais homem de Deus do que hoje. Amanhã Deus quer que você seja uma mulher de Deus muito mais do que você quer hoje. Amanhã você vai ser uma pessoa com muito mais comunhão que você tem com Deus do que hoje. Amanhã tudo vai melhorar, mas tem que partir de agora. Agora você deve tomar uma atitude e se levantar e se erguer, pegar os seus pés e andar, porque você não é ídolo. Pegar os seus pés e andar, porque tu não és ídolo. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante. Sabe o que isso está me lembrando? Mulher de Ló. Ela estava caminhando, não estava? Normal. Ela não era ídolo. Seus pés vão andando, fugindo da cidade pecaminosa. Só que em um determinado momento ela para e ela olha para trás. Quando ela olha para trás, o que ela se torna? Uma estátua de sal. Ou seja, ela se tornou um ídolo. Sabe o que impede as pessoas de progredir? É olhar para dentro de si e dizer que nunca vai mudar. É olhar sempre para o passado. Achar, eu sou desse jeito mesmo, eu não vou mudar. Sabe como é que é, né? Poxa, é sempre o passado. Poxa, eu sou assim, né? Algumas coisas eu até me libertei, mas isso aqui não adianta. Isso aqui não vai mudar. Ela está sempre olhando para trás. As pessoas viram ídolos porque olham para trás. Só que a gente não foi chamado para olhar para trás. Apóstolo Paulo não era ídolo. Ele adorava só o único Deus. Por isso que ele está falando, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Então, eu vou logo dizer uma coisa para você. Talvez você já cometeu muitos erros no passado. Talvez você mesmo ontem, talvez hoje já cometeu algo grave, algo terrível. Mas há uma esperança para você. Se você tomar posse do sangue do Senhor Jesus, você dirá, eu agora vou me esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir. Eu não quero mais ser ídolo. Eu vou prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Eu avanço para as que estão diante de mim.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, ou seja, não são ídolos, andam, pelos que assim andam. Anda, irmãos. Anda, irmãos. Você nunca mais vai esquecer o Salmo 115. Abre lá para a gente fechar a mensagem de hoje, o texto de hoje, o sermão de hoje. Salmo 115. Muito forte isso aqui, irmãos. Isso aqui mexeu comigo. Mexeu comigo. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Fiquem em pé, irmãos, em nome de Jesus.